E a gente já começa com um assunto que repercutiu muito e que se tornou dúvida de muita gente. A gente comentou ontem aqui no encontro sobre a prisão do Pedro Henrique Salles, que foi flagrado ao importunar sexualmente uma mulher na academia de um condomínio em Feira de Santana, na Bahia. Muita gente ficou indignada com esse caso, claro, inclusive a gente aqui, né? E inclusive os moradores do prédio que se reuniram ali em assembleia e decidiram pela expulsão do Pedro do condomínio. E essa votação, especificamente, acabou levantando uma dúvida. Afinal, quando um morador passa a ser considerado um condômino antissocial, e em que situações a justiça pode determinar que ele deixe de morar ou até de frequentar aquele condomínio? E aí a gente fez aquele nosso servicinho, né? Pediu socorro, pediu ajuda. Para conversar sobre isso, a gente está recebendo aqui o nosso parceiro, Márcio Harschkowski. Bom dia, Márcio. Você que sempre nos orienta muito bem. Bom dia. Porque esse é um assunto bastante sério, né? Mas antes da gente começar a nossa conversa aqui, a gente vai ouvir o que disse o advogado Ricardo Brito, porque ele explicou o que diz a lei. Olha só. Oi, Thalita. Oi, Valéria. A Assembleia Condominial pode ser especialmente convocada para deliberar sobre a exclusão do condômino antissocial. Eu posso citar racismo, discriminação, utilização do imóvel de forma ilícita, por exemplo, vendendo drogas, reiterado descumprimento das normas do condomínio, desrespeito, agressão. A regra é a seguinte: a lei determina um número mínimo de condôminos que deverão votar para que esta ação seja proposta no Poder Judiciário. Determinada a exclusão do condômino antissocial, aí vai depender do caso concreto. Pode ser que o juiz determine que ele não tenha mais acesso à área comum, pode ser que o juiz determine que ele tenha acesso algum ao condomínio. Óbvio que ele não perde a propriedade do seu imóvel, ele vai poder local, poder vender o seu imóvel, mas o mais importante, ele vai poder se defender, tanto na Assembleia quanto no Poder Judiciário, sobre aqueles fatos que foram alegados após essa sentença, né, que mantenha a condição de condômino antissocial. Aí sim, ele não vai mais poder adentrar no condomínio e vai vender o imóvel ou coisa parecida. Ou seja, não basta os moradores quererem. Existe todo um caminho jurídico e é a justiça que vai analisar cada caso. Agora, Márcio, me conta aqui, porque na prática, quando é que um morador deixa de ser considerado apenas um vizinho difícil e passa a ser um risco para as outras pessoas? Ele passa a ser um risco quando ele tem um comportamento chamado antissocial. Ou seja, ele vira um problema para toda a comunidade. E para a gente identificar isso, é uma regrinha simples dos 3 S's. Se ele põe em risco a saúde, a segurança ou o sossego dos vizinhos, ele é um cara antissocial. Agora, o que é importante? Esse caso lá do assédio sexual, da importunação sexual, foi caso gravíssimo, extremo. Sim. E uma única atitude já bastou para todo mundo se mobilizar para expulsar. Mas o que é importante para quem mora nos prédios? Não é por qualquer bobagem que você pode reunir todo mundo numa assembleia e votar pela expulsão do morador. Tem que ter um histórico e tem que ser muita coisa grave. Então, fez uma festa, escutou um som alto, até mais tarde. Vai tomar uma multa. Parou o carro torto na garagem, vai tomar uma multa. Essas coisas corriqueiras, simples, não justificam a expulsão. Agora, a partir do momento que o vizinho começa a colocar em risco a saúde das pessoas, a segurança das pessoas ou o sossego das pessoas, aí os moradores se juntam numa assembleia, votam pela expulsão, levam essa votação para um juiz. O juiz vai ouvir as testemunhas, ouvir a outra parte e vai determinar se ele vai ser expulso ou vai permanecer no prédio. Importante que o advogado que falou, nota 10. A pessoa é expulsa, não pode frequentar, mas não perde a propriedade. Então, se você for expulsa do seu prédio porque se você se portar mal, você não pode mais frequentar. Mas você pode vender seu apartamento, você pode alugar, você pode emprestar. O apartamento é seu. Porque a propriedade é sua. Certo. O que você não pode é frequentar. Agora, nos casos mais extremos, enquanto não sai a decisão sobre a expulsão, você pode conseguir uma medida protetiva. Vamos imaginar uma mulher que está em risco sendo ameaçada por um vizinho. Enquanto ele não é expulso,
o juiz pode determinar uma medida protetiva para proteger aquela mulher. Enquanto isso, ele não pode frequentar as áreas comuns, por exemplo, não pode frequentar a piscina, não pode frequentar as áreas ali de convívio, porque ele pode colocar em risco a segurança de uma mulher. Então, olha como é complexo. Pois é, que foi o que aconteceu, né, gente? Numa situação como essa, vivida por essa mulher que foi assediada na academia. Então, qual seria a primeira atitude, por exemplo, do síndico e do condomínio? Primeiro, é uma rede de proteção. É você acolher, proteger. Segundo, sempre encher o condomínio de câmeras para você ter prova. E o mais importante de tudo, 190. É para acionar a polícia, acionar o jurídico do condomínio e tomar providência firme. Tem muito síndico, quando acontece isso, fala: ah, isso é uma confusão entre vizinhos. Ela que tome as providências dela. De jeito nenhum. É o condomínio quem deve agir. Através do jurídico e, se for o caso, indo na delegacia. Aliás, se o síndico não faz nada, ele pode ser processado por omissão. É um dever do síndico. Bem importante a gente saber de tudo isso. Aqui na nossa plateia tem a Luciana. Ela viveu uma história, tem uma história que aconteceu no prédio dela. Compartilha com a gente, Luciana, por favor. Bom dia. Prazer novamente falar com você, é sempre um prazer. Bem, isso que aconteceu no condomínio tem em torno aí de uns 4 anos, né? Não estava participando, mas o meu apartamento é bem de frente com a churrasqueira e estava tendo uma confraternização entre vizinhos. É muito comum, né? O que aconteceu? Depois de ter bebido muito, um morador que já tinha uma certa fama, começou a discutir com as pessoas, começou a discutir com a esposa, e a coisa ficou tão séria que ele foi lá no apartamento, pegou uma faca para querer ameaçar. Foi uma confusão, que aí os outros vizinhos foram tudo ali para poder ajudar. O síndico, que não é morador, é um síndico profissional, saiu não sei de onde para poder intervir na situação. Ele era inquilino, acho que no máximo 6 meses ele deixou de morar e nunca mais voltou, né? Então foi uma situação assim complicada. Eu praticamente vi de camarote ali, você fica desesperado com o que está acontecendo, né? Mas depois, com o tempo, as coisas foram mudando, né? Até porque tem questão de regulamento, tudo isso colabora muito. A gente nunca mais teve uma situação como essa, tão extrema, né? Mas é complicado. Que bom. Agora, Márcio, o que ela está trazendo é a experiência com um inquilino. Então. Num caso como esse, mesmo ele pagando certinho para o proprietário, a regra vai ser a mesma? A regra é a mesma, só que para tirar o inquilino é mais fácil ainda. Porque, claro, ele não é o proprietário. Então, o proprietário vai mover uma ação de despejo e esse inquilino rapidinho vai embora. Porque pouco importa se é inquilino ou se é proprietário, a harmonia tem que prevalecer. No caso dela é um caso extremo, mas foi isolado. Se fosse um proprietário ou o próprio inquilino, uma multa bem pesada, eu acho que valeria a pena. Sabe por quê? A parte mais sensível do bolso, a parte mais sensível do corpo dessas pessoas que se portam mal é o bolso. Quando dói no bolso, eles pensam 2 vezes antes de fazer uma bobagem. Mas inquilino, da mesma forma que o proprietário, tem que cumprir todas as regras e é mais fácil tirar o inquilino, mas também tem que ter um processo. É isso. Obrigada, Márcio. Agora, olha, a gente citou, né, o caso do Pedro Henrique Salles e a nossa equipe segue tentando contato com a defesa dele, mas ainda não tivemos retorno. Márcio, muito obrigada pelas informações, obrigada pela ajuda, obrigado. Dicas. Valeu. Obrigada. Gente, a gente não pode deixar o sonho da casa própria virar um pesadelo. A atitude tem que ser rápida. É isso. E a gente não escolhe os nossos vizinhos, né, gente? Mas aí todo mundo tem o direito de viver num ambiente de respeito e segurança. Isso é o mínimo, né? Obrigada, Márcio. Valeu.